Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, antes de apresentarmos o nosso convidado, eu gostaria de fazer um agradecimento muito carinhoso, muito especial a toda a equipe do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. Minha mãe esteve internada por 25 dias e infelizmente veio a falecer. E o cuidado, o carinho desses profissionais, começando desde a administração, da pessoa da Renata, não vou citar o nome de todos, que eu poderia até esquecer de alguns, mas ela ficou 2 dias na ala A, pessoal também maravilhoso, todo o pessoal da enfermagem, médico, e depois ela foi para a UTI e acabou ficando 23 dias. E eu convivi, eu e meu irmão, então queremos agradecer, porque nós convivemos dentro da UTI nesses 23 dias, e o carinho, o profissionalismo, a parte humana, ninguém sabe como é lá dentro. O pessoal às vezes pode achar que o pessoal da UTI é um pessoal mais frio. Pelo contrário, e não era só porque eu sou médico, meu irmão é médico, minha mãe está sendo bem tratada. O carinho eram com todos os pacientes. Então, médico, fisioterapeuta, psicólogo, pessoal da enfermagem, enfim, todos profissionais, nosso Deus lhe pague. Nosso convidado de hoje é o gerontólogo Otávio Augusto Fernandes. Otávio, é um prazer tê-lo aqui no programa e podermos explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito dessa, digamos assim, dessa atividade mais nova, né? Recente aqui no Brasil. Olá, doutor Luciano, o prazer é todo meu por essa oportunidade de estar aqui. E a gerontologia realmente é um campo muito novo no Brasil. Em universidades públicas só existem 2 cursos, que é na Universidade de São Paulo e na Universidade Federal de São Carlos, a qual sou formado. E eu fui a 3ª turma a ser formado pela UFSCar. Então realmente é uma profissão muito nova, mas que em outros países mais envelhecidos, como Portugal, Canadá, Japão, já tem realmente um prestígio muito maior e já está no campo há mais tempo. Então já já nós vamos poder conversar e explicar para os nossos telespectadores a respeito dessa nova profissão, né, recente no Brasil. Otávio, então gerontologia e geriatria tem alguma diferença? O que é uma, o que é outra? As duas sim são diferentes, apesar de elas estarem bem relacionadas. A gente pode dizer que a geriatria é um campo da gerontologia. Por quê? Porque a geriatria ela vai estar focada, ela é uma especialização, né, que pode ser tanto de enfermeiros, quanto de fisioterapeutas, quanto de médico, mas ela vai estar focada na parte biológica do ser humano, vai estar focado na parte de doenças. Enquanto a gerontologia, ela vai pegar tudo o que envolve o ser humano, a parte ambiental, a parte legal, a parte social, a parte psicológica e a parte biológica, que seria a geriatria, né? Então a gerontologia seria o grande e a geriatria um pequeno pedaço. Então vamos pensar. Tem alguma idade limite para começar um tratamento, por exemplo, com você, gerontólogo? Uma idade mínima, máxima? Não, realmente não tem, porque se formos pensar, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. Ou tem gente que diz a partir do momento da concepção, né? Já começa, né? A gente já começa a envelhecer. Então, assim, o que mais se trabalha hoje em dia e que é o melhor para o paciente é o que a gente chama de envelhecimento ativo e saudável. Ou seja, você começa a preparar seu envelhecimento antes, você fazendo exercícios, mantendo hábitos de vida saudáveis, para quê? Para quando chegar na sua velhice, você ter uma velhice boa. Então tem vários pacientes e vários gerontólogos no Brasil atuando justamente nisso, na preparação para o futuro, né? Exatamente. Então, assim, realmente para quê? Pessoas de 40 anos, 50, que ainda não são considerados idosos, e vão chegar para quê? Para ter uma velhice tranquila, né? Para ter uma velhice preparada, para que a velhice ela não tem que ser sofrida, ela não tem que ser desgaste, ela não tem que ser uma coisa ruim. Muito pelo contrário, né? Ela realmente é uma coisa muito boa. Otávio, você falou que prepara, por exemplo, para a velhice, e esse é o correto. Mas e quem descuidou um pouquinho desse preparo e chegou na velhice sem esse preparo? Há condições de fazer alguma coisa ainda? Com certeza. Quanto antes começar, melhor. Então, assim, não adianta, aquele velho ditado que a minha avó sempre diz, não adianta trocar a fechadura depois que a porta está arrombada. Então, assim, a gente sempre pode trabalhar, fazer exercício. Antes de qualquer problema. Antes de qualquer problema, né? Mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você começar a cuidar da sua saúde e prevenir que novos problemas aconteçam, mesmo que você já tenha alguns problemas de base, né? Quem são considerados idosos para você, gerontólogo? Olha, legalmente falando, no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, são pessoas acima de 60 anos. Tá. Então, independente de homens e mulheres. Para um gerontólogo, aí depende de como ele vai trabalhar. A gente realmente costuma trabalhar com as pessoas assim acima de 60 anos como idosos.
Mas realmente isso não restringe a nossa área de atuação. Né? Realmente ela pode trabalhar com qualquer idade, inclusive crianças. Você tem assim uma ideia da parcela de idosos no Brasil, a porcentagem? Atualmente, se não me falha a memória, a gente está em 13% da população brasileira. Estamos quase sendo considerados um país idoso, que é acima de 20%. Então, e a gente tem um problema muito grave no Brasil e em outros países em desenvolvimento, que o que a Europa, por exemplo, sofreu em 100 anos, a gente está sofrendo em 10. Então, o tempo que eles tiveram para preparar, para montar uma estrutura para receber essa população, a gente está tendo que correr atrás num tempo muito menor. Porque não estávamos preparados para isso. Definitivamente não. Todo idoso perde a memória. E acho que é um assunto que muitos, né, na terceira idade, digamos assim, gostariam de saber. Todo idoso perde a memória? Não. Isso é um mito da saúde que a gente sempre tenta trabalhar, que não. Perder memória não é normal. Então as pessoas elas costumam acreditar, tá velhinho, tá caduco, é normal, olha a idade dele. Não é normal, gente. É normal você ter uma lentidão no raciocínio. Por quê? Conforme você vai envelhecendo, que você vai perdendo algumas células nervosas, imagina que é o seu cérebro tentando compensar o que você conseguia fazer com menos trabalhadores, vamos assim dizer, com menos neurônios. Então é normal que o idoso tenha dificuldade em multitarefas, ou seja, em um local barulhento, dificuldade para concentrar, isso é normal. Agora, perda de memória e esquecimento não é normal. Não é normal. Não é normal. Então qualquer um pode perder independente da idade. Pode perder independente da idade. Tem diversos fatores que vão afetar a memória, né? Aí tem que ver o caso de cada paciente. E essa perda de memória pode afetar, digamos assim, o trabalho, o dia a dia desse idoso ou de quem perder a memória? Sim, isso inclusive é considerado um fator de diagnóstico. O fator de diagnóstico que é a partir do momento em que aquele esquecimento passa a ser maligno, vamos assim dizer, que começa a realmente influenciar nas suas atividades do dia a dia. E geralmente o paciente não vai conseguir perceber isso. O paciente geralmente não percebe, ou às vezes pode perceber sim, mas geralmente não percebe. Quem percebe são os familiares e as pessoas que convivem com ele, né, no entorno. Então é sempre importante ficar de olho, né, nessas questões, porque podem ocorrer. A família ajuda muito, né, Otávio? A família é essencial. E o que é esclerose? Porque muita gente tem hábito, né, de dizer, fulano está esclerosado. O que é esclerose? Esclerose é um termo assim, até errado da gente falar, né? Porque esclerose, na verdade, ela é um engrossamento de um tecido. Certo. Né? E existe também a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que vai matando as células nervosas. Mas o termo esclerosado que eles dizem é realmente esse com problema cognitivo. Né? Então, esclerose e memória não está muito relacionado. Né? Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas a esclerose em si é realmente um problema que pode ser em qualquer tecido. Por exemplo, você pode ter uma esclerose numa veia do coração, que essa veia está engrossando e dificultando a passagem de sangue. Dificulta a oxigenação, consequentemente, às vezes pode até prejudicar a gente pode memória, ter, né? que é o que a gente chama de demência vascular, né? A demência vascular vai estar relacionada a isso. Mas assim, como é que eu vou dizer? A esclerose não vai estar diretamente relacionada à cognição. Né? Então, o termo esclerosado é um termo popular que a gente usava, mas que não está muito direcionado, não é correto. Não é por assim, aí, né, não é por aí. Otávio, eu gostaria que você comentasse, né, que a gente pudesse conversar no próximo bloco a respeito de Alzheimer, que eu acredito que é uma dúvida assim, que muitas pessoas hoje em dia têm. Pode ser? Com certeza. Então nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando com o gerontólogo Otávio Fernandes. Otávio, então como eu disse no bloco anterior, que poderíamos falar um pouco a respeito de Alzheimer. O que vem a ser o Alzheimer? Bom, o Alzheimer é o que a gente chama de uma síndrome demencial. Né? Então vai ser uma doença que vai afetar as capacidades cognitivas da pessoa. O que isso quer dizer? Vai afetar a capacidade da pessoa pensar, da pessoa raciocinar, a memória. Porque a cognição, às vezes, a gente resume só na memória, mas a cognição ela tem várias coisas, planejamento. Então o Alzheimer ele vai ser uma doença que afeta isso, é uma doença neurodegenerativa que vagarosamente vai matando e atrofiando os neurônios no cérebro e que começa geralmente na região do hipocampo. Hipocampo que é responsável pela parte de memória, né? Então essa é a característica principal do Alzheimer, que vai ser
formação de algumas placas, que podem ser vistas em exames de imagem, e perdas relacionadas principalmente à memória. Otávio, teria ou tem, assim, definido algumas causas, ou a causa da doença de Alzheimer? Olha, a gente não tem uma causa. Eu não posso falar para você assim, para o senhor assim, olha, isso aqui causa Alzheimer. A gente tem a fisiopatologia da doença, né? Então, ou seja, o caminho que a doença faz no cérebro. Mas não existe uma causa assim que a gente pode falar, não, isso aqui é a causa do Alzheimer que a gente pode tratar, né? Então, realmente não existe. O que a gente sabe é que tem essa formação dessas placas, que a gente chama de placas amiloides, que antigamente eram chamadas de placas senis, um termo que a gente não usa mais. E tem a formação do que a gente chama de emaranhados neurofibrilares. Esses emaranhados eles vão estar dentro dos neurônios e eles são ocasionados pela fosforilação da proteína tal. Um monte de nome difícil, mas basicamente a proteína tal é como se fosse a estrutura de uma casa, como se fosse a coluna de uma casa. E aí, na doença de Alzheimer, a gente quebra essa coluna. O que acontece? A casa desmorona. A casa cai. Exatamente. Então é isso que vai acontecer no neurônio. Essa proteína tal, quando ela é fosforilada, ela perde a sua função e aí o neurônio começa a atrofiar. E aí essa proteína começa a acumular e forma uns nozinhos que são visíveis em exames de imagem. Então esses são os dois caminhos principais da doença de Alzheimer. E essas placas senis, essas placas amiloides, elas são neurotóxicas. Então além de ser um impedimento físico, tem uma barreira ali, ela também faz mal para os neurônios que estão ao redor dela. Então essas assim a gente pode dizer que é a questão patológica. Agora causa a gente não encontrou. Ainda não tem, né? Não encontrou. E para identificar os sintomas? Por exemplo, uma pessoa que está começando um Alzheimer, o que essa pessoa sente? O primeiro sintoma é realmente a perda de memória, né? A perda de memória imediata. Então, aquele paciente que vai ter dificuldade realmente de lembrar coisas simples. Tem que prestar atenção também o que é um esquecimento benigno. Exatamente, é isso que eu estava pensando aqui, porque às vezes muita gente que está nos assistindo, né? Eu esqueci onde que eu coloquei a chave do carro. Não isso é normal, de Deus, não é Alzheimer, normal. né? Vamos devagar, né, Otávio? Vamos devagar. O Alzheimer, para a gente detectar ele é meio que uma exclusão de outros fatores, né? Então a gente não tem um exame que fala assim, não, isso aqui é Alzheimer. Então depois que você excluiu todas as outras causas, você chega no Alzheimer. Então assim, os principais sintomas vão ser realmente a perda de memória, que é a marca característica do Alzheimer. Você vai ter sintomas da pessoa ficar apática, perda de interesse em hobbies, em coisas que ela fazia sempre. Então esses são sintomas assim que sempre vão aparecer, né? Idoso ficou quieto no canto, ficou lá, não quer interagir com as pessoas, o idoso está perdendo muita memória, esse tipo de coisa, muito importante procurar um profissional. Então, assim, os familiares eu acho que ajuda muito, porque a própria pessoa que está começando um Alzheimer, ela não vai falar que está com falta de memória, ela não vai se identificar, né? Eu acho que são os familiares, principalmente os amigos, que vão chegar e notar, não é isso? Principalmente porque a gente tem muito um estigma nisso, né? Então, no passado, falar aquele rapaz é esclerosado, como a gente comentou antes. Então, às vezes a pessoa tem vergonha, né? Realmente é importante o familiar conversar e ver e perguntar o que está acontecendo, né? E procurar um profissional que realmente habilitado né, e que possa ajudar nesse diagnóstico, né? O neurologista, o psiquiatra ou o geriatra. Bom, falando em diagnóstico, existe alguns exames ou algum exame que pode se chegar ao diagnóstico da doença de Alzheimer? Precisamente não. Então não posso falar assim, tem um exame de sangue ou um exame de imagem que você faça e fala assim, não, tem. Então o que acontece? Se exclui as outras possibilidades de perda de memória. Depois que se exclui essas possibilidades, nós chegamos no diagnóstico com Alzheimer. Geralmente o que vai ser feito? São alguns exames de rastreio cognitivo, que vão ser perguntas que vão ser feitas para o paciente para entender se ele tem perda de memória, se ele tem uma perda de percepção ou de linguagem, de cálculo, das diversas áreas da cognição. Através desse rastreio cognitivo você pode dizer, não, existe um problema cognitivo ou não existe. Depois você corrobora isso com exames de imagem. Tem formação de placa senil? Tem alguma área do cérebro que não está bem perfundida com sangue? Enfim, então com os exames de imagem você pode colocar. Atualmente está em desenvolvimento, em pesquisas, biomarcadores para detectar algumas proteínas que estão reduzidas no Alzheimer no sangue.
Eu fiz parte de algumas dessas pesquisas, não tem um exame que eu posso falar assim, não, faz esse exame tal, tal, tal. Que vai dar o diagnóstico. Que vai dar o né, diagnóstico. Mas está caminhando bem. Né? Já temos assim uma correlação importante entre uma proteína, que é conhecida como ADAM10, e o Alzheimer. Não temos um exame ainda, mas a gente já tem a pesquisa de base pronta. É um estudo que começou na Itália, nós lá na Universidade Federal de São Carlos reproduzimos aqui no Brasil, junto com um grupo de pesquisa. E, bom, é promissor. Vamos ver se mais Deus pra quiser, frente, né? né? Espero Vamos ver que mais pra continue frente. as pesquisas, né? Que não pare por aí. Não Né? é verdade? Otávio, tem alguma idade limite para começar a doença de Alzheimer? Tem ou não? Não tem uma idade limite. É mais comum que ela ocorra a partir dos 65 anos. Entretanto, o Alzheimer, que a gente chama precoce, pode ocorrer até com 40 anos. E esse Alzheimer ele vai estar muito ligado a fatores genéticos. Tá. Esse vai estar bastante ligado a fatores genéticos. Agora, a idade não tem limite mesmo, não. Otávio, no próximo bloco a Juliana vai estar aqui conosco, né, fazendo as perguntas dos nossos telespectadores, e também eu gostaria que, se fosse possível, você deixasse uma dica para os nossos telespectadores como fazer a prevenção da doença de Alzheimer. Perfeito. Vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o gerontólogo Otávio Fernandes e também neste bloco a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Juliana, tem muita curiosidade nessas perguntas, como que estão? Doutor Luciano, recebi várias perguntas aqui dos nossos telespectadores, até porque é um assunto de extrema importância que a gente tem que cuidar para lá na frente a gente não ter nenhum tipo de surpresa. Né? Assim como o Otávio, né, disse nos blocos anteriores. Prevenção é tudo, né, Juliana? É tudo. Desde pequeno a gente tem que estar atento a se prevenir, justamente como eu acabei de falar, para não ter nenhum tipo de surpresa lá na frente. Lembrando os nossos telespectadores que mandem suas dúvidas, suas perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que curta também nossa página no Instagram e no Facebook, Programa Saúde em Dia. E quem quiser também mandar alguma mensagem para o Dr. Luciano, pode estar mandando também através do WhatsApp pelo telefone 35 991 42 24 21, que ele estará disposto a responder a todas as perguntas, a todas as dúvidas. Orientamos certo, no que for possível, Com né, certeza, Juliana? doutor. Otávio, então, como no bloco anterior eu perguntei para você se você poderia dar algumas dicas, né, de como prevenir a doença de Alzheimer, pode ser? Claro. Bom, a gente tem que pensar no cérebro da gente como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica, mais difícil de você desenvolver uma doença. Então, realmente, ler, música, exercício físico, porque o exercício físico ele também é um exercício cognitivo. Às vezes você está pensando para fazer diversos tipos de exercício, está lá na academia pensando nas séries, né, para o pessoal mais novo. O pessoal mais velho também, né? Todo mundo hoje está na academia, né? Sim, e é extremamente importante. É um pouco fora, mas a academia está muito bem relacionada com osteoporose. Né? O exercício de resistência, quando bem feito, tem efeitos fantásticos. Enfim, exercício físico, palavra cruzada, enfim, tudo que você use para trabalhar a mente. Então a gente tem que evitar um pouco aqueles confortos. Eu faço todas as contas de calculadora, escrevo tudo no papel que eu vou fazer. Às vezes você Tenta usar o cérebro um pouquinho, fazer conta de cabeça, né? Exatamente. Esquecer a calculadora. Uma bobeira, por exemplo, que pode ser feita é você sair um pouco da rotina. Então toma banho de olho fechado, com cuidado para não cair, pelo amor de Deus. Importantíssimo isso, pelo amor de Deus, né? Não queremos que ninguém machuque. Não, mas por exemplo, é uma coisa porque você vai estar estimulando o seu corpo a trabalhar sem utilizar a visão. Começa a lavar do pé para a cabeça. Por quê? Você está saindo da rotina, você está forçando o seu cérebro a não seguir um caminho que ele está acostumado a seguir e a fazer um novo caminho. E esse fazer um novo caminho, né, que é a formação de uma nova sinapse, a formação de um novo caminho de pensamento, ele é importante para deixar o seu cérebro forte. Né? Então, às vezes, pequenas mudanças na rotina, já caminha para um lugar né? diferente, faz um caminho para voltar do trabalho diferente, ajuda bastante. Né? Otávio, vamos passar para as perguntas dos telespectadores, pode ser? Claro. Vamos lá, Juliana. Vamos sim, doutor. Otávio, todo esquecimento é doença de Alzheimer? Não, não é. A demência de Alzheimer ela vai estar mais ou menos em 50% dos casos de demência, dos casos de perda de memória. Só que a gente tem, por exemplo, demência frontotemporal, a gente pode ter esquecimento por falta de vitaminas do complexo B, então vai estar muito associado à cognição. Você vai ter demência por questões emocionais, depressão,
também está muito associado. Demência dos corpos de Levy. Então todas essas... Você pode ter um derrame e a pessoa danificar uma parte do cérebro, né? Um AVC, né? Derrame antigo. Acidente vascular cerebral. Mas todo mundo ainda usa hoje, né? A maioria da população usa. Exato. Então, tendo um AVC, um derrame que pode afetar a memória. E a gente tem o que a gente chama de transtorno cognitivo leve, é o TCL. Que é? É quando a pessoa ela tem um problema de memória, só que esse problema de memória ainda não causa problemas na vida dela. Então ela percebe que ela está perdendo a memória, mas não tem problema na atividade de vida diária. E ele é muito transitivo, ele pode evoluir para uma demência ou ele pode voltar à pessoa normal. Né? Então nem todo esquecimento... Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. Nem todo esquecimento é Alzheimer, mas todo esquecimento deve ser observado com cuidado, porque pode ser indícios de um processo demencial. Quais as fases da doença de Alzheimer? Bom, clinicamente a gente divide o Alzheimer em inicial, moderado e avançado. Né? O caminho geral, geralmente vai ter a pessoa com problemas de memória, alguns problemas de comportamento, depois na fase moderada essa pessoa já vai ter problemas severos de memória, alguns problemas de comportamento, desde apatia total, mutismo, você pode ter pessoas também, tem aqueles pacientes que vão tirar a roupa em local inapropriado, perder noção total, assim, noção de como as coisas funcionam. Então você pede para ele, veste uma calça, ele pega, põe a calça na cama e cobre com o cobertor. Então você vai ter esses problemas, a gente fala de realização de tarefas. E no Alzheimer avançado, aí a pessoa geralmente fica restrita ao leito, né? Já não tem dificuldade para comer, porque aí você já vai ter um dano cerebral grande. Muito grande. Muito grande, que vai afetar não só a memória, mas todas as áreas do cérebro. Otávio, se alguém tem histórico de pessoas na família que sofreram com a doença de Alzheimer, este poderá vir a ter a doença? Sim, ele tem uma chance maior de desenvolver a doença. Isso quer dizer que ele vai ter? Não. Se ele cuidar direitinho, pode ser que ele reduza as suas chances. Em comparação com uma pessoa que não tem histórico na família, uma pessoa com histórico tem 8 vezes mais chances de desenvolver. Mas não necessariamente ela vai desenvolver. Né? É mais ou menos por aí. Qual atividade que o gerontólogo exerce, Otávio? Bom, o gerontólogo, eu gosto de dizer que ele é um faz-tudo da saúde. Né? Então ele tem uma ampla área de atuação e ele vai ser um elo de ligação. Para quê? Para pegar todos os profissionais de saúde que muitas vezes atuam fragmentados no cuidado, né? Cada médico cuidando de uma parte, cada enfermeiro fazendo alguma coisa, juntar fisioterapeuta e tal, juntar todo esse pessoal e fazer uma sinergia, ou seja, fazer com que o trabalho deles ocorra de forma a empurrar sempre esse paciente para cima, né? Então, uma equipe multidisciplinar mesmo, multidisciplinar, né? Exatamente. Então, juntando todo mundo, conversando e principalmente no cuidado com o familiar, com o cuidador, porque é realmente muito difícil, é muito estressante cuidar de um paciente, né? E cada gerontólogo trabalha numa forma assim, principalmente na área de gestão também. Eu particularmente gosto muito da área cognitiva, né, de trabalhar com pacientes em processos demenciais, de rastreio, de estimulação cognitiva. Você trabalha mais no seu consultório, na sua clínica, ou você também faz atendimentos em casa? Atualmente, eu prefiro fazer os atendimentos em casa. Por quê? Fica mais fácil para o paciente, porque ele fica num ambiente... Não tem que estar se locomovendo, não tem que se locomover, né? Porque às vezes isso causa um estresse. Então eu percebi que tem uma adesão melhor quando eu vou na casa do paciente. Então os meus atendimentos são domiciliar. Doutor Luciano, por hoje foram essas as nossas perguntas que os telespectadores enviaram para o Otávio estar respondendo. Lembrando mais uma vez que envie suas perguntas e suas dúvidas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que curta a nossa página no Facebook e no Instagram também, Programa Saúde em Dia. E quem quiser mandar alguma mensagem para o Dr. Luciano de alguma dúvida, né, doutor? Que pode estar mandando através do WhatsApp, pelo telefone 35 991 42 24 21, que ele estará disposto a responder todas as perguntas e todas as dúvidas, né, Juliana, dos nossos telespectadores. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Otávio, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, a mensagem que eu deixo é: envelhecer não é uma opção. A gente sempre vai envelhecer. Não envelhecer não é uma opção. Mas envelhecer com saúde é. Então vamos trabalhar na prevenção, trabalhar nos hábitos de vida saudável para chegar numa velhice fantástica. Prevenir hoje para ter uma manhã melhor. Com certeza. Né? Otávio, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.